Graça e paz, amados. Que Deus abençoe a todos vocês. Deus é tão bom que a gente não combina as coisas e tudo acontece de uma maneira perfeita. Eu creio que Deus já preparou o coração de vocês para receber a sua palavra, principalmente através desse último cântico. Obrigado, Kleber, e obrigado, Senhor, porque esse cântico diz: invoca-me no dia da angústia e eu te responderei. E o texto que eu gostaria de trazer a reflexão da palavra de Deus para vocês, amados, nessa noite, vai falar exatamente sobre isso. E eu vou dar algumas dicas aqui, você vai me dizer qual que é o texto. Combinado? Então tá bom, vai ser fácil. Então, essa música se encaixa perfeitamente com esse texto, porque esse texto fala a respeito de um homem, um profeta de Deus, lá do Antigo Testamento. E no momento onde não havia mais azeite, não havia mais farinha, Deus multiplicou o azeite e Deus multiplicou a farinha. No momento onde uma criança, ela vem a falecer mesmo depois daquele milagre da multiplicação, aquele grande homem de Deus invoca o nome do Senhor e por 3 vezes se debruça em cima daquela criança e Deus traz de volta a vida. Qual é o texto? É isso mesmo. 1 de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8, e nós leremos até o versículo 24. E o tema da nossa exposição nessa noite é Dispõe-te, dispõe-te, dispõe-te. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8 até o versículo 24, nós leremos. E diz assim a palavra do Senhor: Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disto adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu.
Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Vamos orar? Querido Deus e Pai, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me dá de trazer a tua palavra ao teu povo. E a minha oração é que o Senhor fale de uma maneira especial em cada coração nessa noite, ó Deus. Que o Senhor venha trazer a compreensão nossa, as verdades, as lições que o Senhor tem para cada um de nós. Que a exposição da tua palavra, ó Deus, possa edificar a vida da tua igreja, possa produzir fé no coração do teu povo, e que essa exposição da tua palavra glorifique o nome do nosso Deus, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toma a minha vida, ó Deus, e usa a minha vida segundo o teu querer, segundo a tua vontade. É a oração que nós fazemos a ti e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu sei que por muitas vezes você já ouviu pregações sobre esse texto. Infelizmente, muitas pessoas têm usado esse texto para conseguir enriquecer. Infelizmente, muitas pessoas têm pregado sobre esse texto para conseguir recursos financeiros. Esse texto fala sim de milagres. Esse texto sim fala de doação. Mas sabe o que é interessante? Que o próprio Cristo, no comecinho do seu ministério, ele vai falar a respeito desse momento. E o próprio Cristo, na sua fala, lá no livro de Lucas, evangelho que escreveu Lucas, lá no capítulo 4, quando Jesus entra naquela sinagoga e abre o rolo das Escrituras no livro de Isaías, naquele texto que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. É interessante que Jesus Cristo, naquele texto, ele lança luz para a nossa compreensão desse texto aqui de 1 de Reis, capítulo 17, versículo 8 até o versículo 24. Jesus vai falar ali naquele texto que nenhum profeta não tem honra a não ser na sua própria pátria. Jesus está falando ali naquele texto de Mateus a respeito da rejeição do povo de Israel a palavra de Deus, e especialmente a ele, o verbo que se fez carne, a palavra de Deus.
E a gente sabe que o contexto em que essa história se desenrola é um contexto onde é um povo, o povo de Israel, o povo que recebeu os oráculos de Deus, recebeu a palavra de Deus, mas um povo que virou as costas para Deus. Um povo que estava vivendo em completa desobediência a Deus. Tanto é que nesse período onde Elias, ele é levantado como profeta por Deus na nação de Israel, quem está reinando é o rei Acabe. E se você ler o contexto anterior, a palavra de Deus vai dizer que Acabe foi um dos piores reis de Israel. Acabe levou o povo de Israel à desobediência. Acabe se casou com uma tipologia do diabo chamada Jezabel, e que levou o povo de Deus à rebeldia à sua palavra, à idolatria, e por essa razão Deus envia uma grande seca, uma grande fome sobre aquela terra. Então o contexto aqui é que existe a palavra de Deus dada àquele povo, mas um povo de Deus, escolhido por Deus, que se rebela à sua palavra. E Elias é enviado alguém fora da nação de Israel, extremamente obediente à palavra de Deus, mesmo sem ver os milagres de Deus. Se você prestou atenção nesse texto, o texto vai dizer: dispõe-te e vai a Sarepta, porque eu, o Senhor, ordenei a uma mulher viúva que te dê comida, que te sustente. É alguém de fora da nação de Israel, mas com muita fé e obediência à palavra de Deus. Aquela mulher, ela recebeu a palavra de Deus, ela foi orientada por Deus, e mesmo contra as circunstâncias, aquela mulher, viúva de Sarepta, ousou crer em Deus. Se existe uma grande lição, amados, que nós podemos tirar desse texto, que resumiria, eu diria assim, de uma maneira muito profunda e especial, esse texto, é essa grande lição que nós aprendemos com a vida dessa mulher, da viúva de Sarepta. Havia um povo escolhido por Deus, mas um povo que rejeitou a palavra de Deus. E em contrapartida, alguém de fora da comunidade de Israel, que ouviu a voz de Deus e ousou obedecer a esse Deus, e pôde desfrutar de milagres e maravilhas diante dos seus olhos. Mas eu confesso a vocês que quando eu estava lendo esse texto, uma palavra me saltou aos olhos. Uma palavra tocou forte o meu coração. Eu sei que muitas lições nós podemos tirar desse texto. E quem sabe talvez eu contrarie nessa noite algumas regras aqui de homilética, para vocês que são pregadores da palavra. Mas eu quero me prender a essa palavra, dispõe-te. E por que eu quero me prender a essa palavra? Porque essa palavra falou forte ao meu coração. Sabe, queridos, às vezes parece que não existe nada pior do que o marasmo da vida cristã. E eu creio diante de um Deus que é vivo, que se faz presente, que opera sinais e maravilhas. Um Deus dinâmico que nós servimos. E mesmo assim, muitas vezes a nossa vida cristã, ela se torna um marasmo.
Sabe aquela coisa de você simplesmente frequentar cultos, frequentar todas as reuniões que são propostas para vocês? Muitas vezes nós conhecemos de cor a liturgia, conhecemos de cor a ordem de culto, sabemos o que vai acontecer cada momento de um culto como este. Nós sabemos até a próxima fala do pastor, a próxima fala daquele que dirige. Nós conseguimos prever antecipadamente os próximos gestos. E muitas vezes eu não sei se acontece com vocês, mas eu sinto uma profunda dor na alma. Sabe, quando a vida cristã se torna esse marasmo, no sentido de que parece que você se sente na inutilidade, parece que você ligou a sua vida cristã no automático e a tua vida cristã só tem se resumido a isso. Muitas vezes existe essa sensação de marasmo. Muitas vezes porque nós estamos vivendo essa vida cristã de uma maneira mecânica. Nós já fomos ligados no automático. Parece que a gente perde aquele desejo, aquela paixão de se envolver, de se engajar na obra de Deus. Amados, tudo isso faz parte da nossa vida cristã, o culto público, participar das reuniões, participar dos eventos que nós propomos para vocês, cantar, louvar, orar. Mas eu creio que quando nós olhamos para um texto como esse, existe algo mais. Existe algo mais que Deus quer propor para nós, para nos tirar do marasmo espiritual, para nos tirar de uma vida cristã que parece que está na inércia. Mas a grande pergunta que nós precisamos fazer é o que fazer, porque pastor, às vezes eu me sinto assim. Às vezes eu me sinto vivendo uma vida cristã sem propósito. Eu acho que é muito pouco, eu acho que existe alguma coisa. Queridos, e é tão ruim quando a gente acha que Deus nos salvou simplesmente para nos poupar do sofrimento eterno. É tão ruim quando a gente tem essa visão pequena a respeito da obra de Deus sobre nós. É tão ruim quando a gente olha para as Escrituras Sagradas e a gente não consegue ver um propósito maior de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Quando Ele nos encontrou, quando Ele nos salvou. E nós precisamos entender que existe sim um propósito da parte de Deus com a tua vida. Porque Deus te salvou. Você já se perguntou? Você já fez essas perguntas para você? Você já fez essas perguntas para o teu coração? Mas o que fazer, pastor, para nos libertarmos desse marasmo da vida cristã? E a resposta é: dispõe-te. 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 E por que eu devo me dispor? Porque eu devo me colocar à disposição de Deus.
Amados, quando eu olho para esse texto, eu vejo que Deus tem uma grande obra sobre a face da terra. E não somente quando eu olho para um texto como esse, mas quando eu olho para toda a Escritura Sagrada, eu vejo que Deus, Ele tem uma grande obra sobre a face da terra. Existe um Deus que está trabalhando. Existe um Deus que está atuando de uma maneira poderosa, de uma maneira sobrenatural. E muitas vezes a gente não consegue ver isso. Muitas vezes a gente está tão envolvido com a nossa vida, com as nossas preocupações, com os nossos problemas. E nós nos esquecemos disso. Jesus alertou seus discípulos: olha, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Irmãos, eu creio de todo o meu coração que Deus está neste momento curando pessoas. Eu creio de todo o meu coração que Deus está disposto a libertar pessoas dos vícios num momento como esse. Eu creio de todo o meu coração, e nós podemos encontrar em vários textos da Bíblia Sagrada, e que existe um Deus trabalhando em favor das famílias, famílias que estão sofrendo, casamentos que estão sendo destruídos, pessoas que estão mergulhadas no mundo das drogas, pessoas que estão vivendo sem consolo, sem esperança na vida. Eu creio nisso, você crê nisso? No ano de 2016, deixa eu contar um testemunho aqui para vocês. No ano de 2016, especialmente no mês de junho, eu fui visitar o meu pai, numa cidade pequenina do interior da Bahia. Meu pai vive lá. E antes de visitá-lo, minha mãe me pediu uma coisa. Minha mãe disse assim: olha, meu filho, por favor, você visite a minha amiga Zizi. Ela já está idosa, recentemente ela perdeu o marido dela faleceu. E tem sido um tempo difícil para ela, esse tempo de luto. Eu não me esqueci do recado da minha mãe, e ao chegar naquela cidade, naquele tempo que eu fiquei ali, eu fiquei um tempo ali, de 1 a 2 semanas naquele local, e eu fui visitar aquela irmã. E é interessante que eu cheguei lá, ela não me reconheceu, que fazia muito tempo que eu havia saído daquela cidade. Mas eu me apresentei, ela acabou se lembrando de mim. E eu falei que eu estava ali representando a minha mãe preocupada com ela, falando a respeito dos sentimentos da minha mãe. E ali foi um tempo de grande consolo do Senhor. Aquele momento que eu estava ali conversando com ela, entrou um moço que eu conheci na minha adolescência. Era um moço que não servia a Deus, e começou a contar o testemunho dele. Ele vivia no interior de São Paulo, vive até hoje, e ele falando da experiência que ele teve com Cristo Jesus. Uma pessoa que era escravizada pelos vícios, uma pessoa que blasfemava de Deus, e uma pessoa contando com muita alegria que estava servindo a Deus, dando grande testemunho. Ali nós oramos juntos, nós clamamos ao Senhor pela consolação sobre aquela mulher, sobre aquela filha de Deus. Agradecemos a Deus pela vida daquele jovem. E é interessante, amados, que eu saí daquela casa e eu comecei a descer uma rua, e tinha uma outra casa assim,
tinha uma área na frente assim da casa, tinha uma senhora sentada e outra senhora sentada com um livro aberto, e eu ia passando, e uma daquelas senhoras me chamou, falou: você não é fulano de tal? Eu falei: eu não sou, mas você me conhece porque eu te conheço. Mas quem é você? Aí eu falei: olha, eu sou filho de fulano de tal e tal e tal, eu vivi aqui durante tempo, hoje eu sou pastor. Aí ela falou: eu não acredito, você é pastor? Você pode entrar aqui na minha casa? Eu estou com uma irmã aqui na minha cama. Ela já vem meses numa depressão tão profunda que ela não sai da cama. Isso tem trazido muita angústia à minha alma. É interessante, amados, porque ali estava um grupo religioso discipulando aquela mulher. E aquela mulher, eu entendi que Deus tinha alguma obra naquela família. Eu falei: não, eu posso sim. Aquela pessoa que estava discipulando fechou uma cara para mim, quando ouviu que eu era pastor. Eu falei: eu vou lá sim, eu vou orar. E aí eu entrei, e estava aquela mulher lá, num estado lastimável, amados, numa depressão tão profunda, uma angústia tão profunda na alma. E eu falei para Deus, em silêncio: Senhor, não sei o que o Senhor tem a fazer na vida dessa mulher, mas uma coisa eu creio, é que o Senhor me chamou para fazer algo aqui neste lugar. O Senhor deseja fazer algo nessa família, o Senhor deseja usar a minha vida, e eu vou orar por essa mulher. E ali nós clamamos no nome de Jesus, sabe, repreendendo toda a ação maligna sobre a vida daquela pessoa, sabe, pedindo a Deus a restauração sobre aquela família. E aí eu me despedi, terminou aquele momento, aquela pessoa ficou muito agradecida, e eu me despedi. E aí eu tive a oportunidade, amados, de pregar na igreja local. E eu falei exatamente sobre esse texto da palavra de Deus. Deus me levou a falar sobre esse texto da palavra de Deus para aquela igreja, porque aquela igreja estava vivendo um momento, quem sabe, de questionamentos, porque a igreja estava vazia, porque a igreja não crescia. E eu falei para aquela igreja: amados irmãos, Deus tem uma obra, Deus está fazendo uma obra neste lugar. A gente precisa se dispor, a gente precisa se colocar nas mãos de Deus, a gente precisa dizer como Isaías disse: Senhor, eis-me aqui. Amados, por que é que nós falamos para Deus que cremos que Ele está trabalhando, que Ele tem uma obra, que Ele está salvando, que Ele está restaurando famílias, que Ele está salvando pessoas das drogas, e nós não nos dispomos? A gente precisa estar atento àquilo que Deus está fazendo. A gente precisa ter essa sensibilidade que existe um Deus que está trabalhando continuamente. Queridos, Deus não criou este mundo, Deus não formou simplesmente esse mundo e soltou, como aquela teoria de que Deus não se envolve. Deus se envolve sim. Eu creio de todo o meu coração que existe um governo soberano de Deus sobre esta nação, sobre o mundo, sobre toda a sua criação, e que existe um Deus trabalhando de uma maneira sistemática, com projetos, com planos, e Deus quer envolver a sua igreja, Deus quer envolver o seu povo. Amados, quantas histórias eu poderia contar para vocês nessa noite, a respeito de quando nós nos dispomos, a gente começa a ver o milagre de Deus acontecer. Olhem para a vida de Elias. Elias se dispôs. Eu fico imaginando se Elias dissesse para Deus não, mas Elias disse sim, mesmo contra as circunstâncias.
E quantas vezes a gente não vê milagres acontecendo, a gente não vê pessoas sendo salvas, a gente não vê pessoas sendo curadas, a gente não vê pessoas sendo libertas, e a gente acha que Deus não está trabalhando, é porque nós não nos colocamos à disposição de Deus. E esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Às vezes a gente fica dizendo para Deus assim: olha, Deus não tem planos para mim, pastor. Deus não tem planos para a minha vida. É porque você tem um chamado. Irmãos, eu posso ter um chamado específico da parte de Deus, mas cada um de nós temos um chamado da parte de Deus. Somos chamados a participar dessa grande obra que Deus está fazendo na vida das pessoas. Nós nos esquecemos da palavra que está lá em Pedro, que diz que nós somos sacerdócio real, um povo escolhido. Uma determinada ocasião, um pastor muito conhecido, batista, professor do seminário, ele contou que foi visitar uma ovelha que estava muito mal na UTI de um hospital. E aquele pastor levou consigo um diácono. E ali trouxe uma palavra, trouxe alguns conselhos para aquele irmão, uma palavra de encorajamento. E na hora antes de se despedir, um momento de oração, e aquele pastor pegou o diácono e falou: agora você vai orar por esse irmão que está enfermo. Diz que aquele irmão que estava enfermo arregalou um olho desse tamanho para ele assim. E muitas vezes é essa ideia que nós temos, amados. Muitas vezes é essa ideia que nós temos a respeito da obra de Deus. Que os pastores irão fazer tudo. Que os ministros irão fazer tudo. Olha, você que está aqui, que foi salvo por Cristo Jesus, é peça fundamental nessa grande obra de Deus que está acontecendo neste mundo. É peça fundamental dessa grande obra de Deus que está acontecendo lá dentro da tua casa, lá na tua comunidade, lá dentro da tua família, lá no teu trabalho. Então dispõe-te. Eu sei que às vezes uma palavra dessa, a princípio, soa como uma palavra dura. Mas sabe, amados, a palavra de Deus diz assim, lá no livro de Salmos, que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando corações que o sirvam. Me lembro de uma ocasião bem recente, onde fui informado que havia uma pessoa no Instituto do Câncer, ali na Doutora Arnaldo, que precisava de uma visita. E o caso daquela pessoa era muito grave, muito crítico. E aí eu orei a Deus, falei: Senhor, eu sei que o Senhor tem alguma coisa. Eu sei que não foi à toa que o Senhor colocou esse SOS na minha mão. Alguma coisa o Senhor tem para fazer com essa vida. E quando eu soube dessas condições em que aquela pessoa se encontrava, eu me programei, eu liguei para a pessoa, e a pessoa disse assim para mim, não que estava enfermo, mas aquela pessoa que havia pedido o socorro, disse assim: pastor, ele já foi transferido para a Clínica São Camilo, lá na Granja Viana. E esse local, quando as pessoas são transferidas para lá, é porque não tem mais jeito. Tudo que os médicos precisavam fazer por essa pessoa já foi feito. Não tem mais jeito. Eu falei para Deus: eu preciso me apressar. E imediatamente, naquele mesmo momento, amados, que eu liguei e eu soube dessa notícia, eu parti lá para a Granja Viana. Uma jornada, um trânsito. E eu falando para Deus: o Senhor tem propósito com essa visita.
O Senhor tem planos com essa visita. O Senhor tem uma obra com essa pessoa. Queridos, e eu cheguei lá naquela clínica, e as portas foram se abrindo, tudo muito rápido para mim. Até eu chegar lá embaixo, bem lá embaixo, onde aquela pessoa se encontrava. E ali eu encontrei uma pessoa que o acompanhava, me identifiquei. Percebi que tinha uma outra pessoa naquele local que estava também nas mesmas condições. E eu disse para aqueles dois homens, especialmente para o Francisco, eu falei: Francisco, o Senhor me mandou aqui fazer uma visita para vocês. Olha, o Senhor não está prometendo cura, mas o Senhor me mandou pregar a sua palavra para vocês. Amados irmãos, eu abri a palavra de Deus para aqueles dois homens, especialmente para o Francisco primeiro. E fui falando a palavra de Deus ao coração daquele homem, segurei nas mãos dele. E Deus foi abrindo o coração daquele homem para o Evangelho. Aquele homem em lágrimas, ele entregou a sua vida para Jesus Cristo. E individualmente eu fiz isso. Eu me virei para aquela outra pessoa que estava nas mesmas condições. Eu preguei também o Evangelho para aquele outro homem, por nome Erivaldo. Falei a respeito do amor de Jesus. Falei a respeito da salvação. Falei a respeito de perdão. Falei a respeito de um local melhor que Deus tinha para eles em Cristo Jesus. E Deus também abriu o coração daquele homem. E aquele homem entregou a sua vida para Jesus Cristo. Uma semana se passou. Eu recebi a notícia de falecimento do Francisco. Mas é interessante que quando eu estava saindo daquela clínica, a pessoa que havia pedido aquela visita disse assim para mim: pastor, que bênção, que bênção. Deus trouxe o pastor na hora certa, no momento certo. Conforme eu disse, quando eu saí dali, passou-se uma semana, recebi a notícia de falecimento daquele homem. Mas eu estava com meu coração em paz, porque eu sabia qual que era o propósito de Deus com aquela visita. E aquela família me convidou a fazer a cerimônia de velório e sepultamento do Francisco. E eu fui lá para o lado da Raposo Tavares, próximo ao Rodoanel. E eu fui, era um dia de feriado, e eu falei novamente para Deus: Senhor, o Senhor continua com propósitos. A minha ida a este local não é uma ida simplesmente para cumprir um protocolo. Eu sei que existe algo que o Senhor está fazendo. E amados, eu fui e foi uma bênção aquele culto fúnebre. Culto fúnebre, pastor, bênção. Bênção. Bênção, amados. Aquela sala estava cheia e cheia de pessoas que não conheciam Jesus Cristo. E Deus me deu a palavra que está lá no Evangelho de João, capítulo 11, que vai falar exatamente sobre esse texto que o Kleber falou aqui, sobre Lázaro. E eu preguei o Evangelho de Jesus Cristo ali para aquelas pessoas, e eu aproveitei o testemunho de conversão do Francisco, e falei a respeito de como aquele homem entregou a vida para Jesus Cristo. Saí daquele local, me despedi de todos, e faz pouco tempo que aquela irmã que havia pedido esse socorro, essa ajuda, chegou para mim: pastor,
eu preciso te falar uma coisa. O pastor não sabe os desdobramentos daquele velório, daquele culto fúnebre. Olha, o meu primo, um homem duro, um homem difícil, um homem perdido. Encontrei com ele, a vida daquele homem foi transformada. E ela perguntou para ele: o que aconteceu contigo? Ele falou: depois daquele velório, nunca mais a minha vida foi a mesma. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso não é privilégio de pastor. Isso não é privilégio dos pastores dessa igreja. Amados irmãos, Deus está fazendo a sua obra. Deus está trabalhando. Deus está atuando. E Deus convida o seu povo. Deus convida você que foi salvo, que é convicto em Cristo Jesus, para se unir àquilo que Ele está fazendo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Eu não projetei isso. Foi Deus que fez, e é isso que nós precisamos entender. Sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem sabe, a gente vive um tempo tão difícil, mas tão difícil. Quem sabe é porque a gente está parado. Quem sabe é porque a gente se contenta simplesmente em assistir um culto, em participar de um culto. Quantas coisas, quem sabe, Deus está fazendo lá na tua vizinhança. Quantas coisas Deus está fazendo lá na tua família. E você precisa de dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, me dá visão daquilo que o Senhor está fazendo, me dá visão da tua obra, eu quero me unir àquilo que o Senhor está fazendo, e você vai ver milagres e maravilhas acontecer diante dos teus olhos. Isso não vai ser só privilégio de pastores, isso não será somente privilégios de ministros do Evangelho, não, amados, não. Quem sabe se eu fosse contar, os pastores dessa igreja, fosse separar tempo aqui para contar, quem sabe nós ficaríamos aqui a noite inteira falando para vocês de milagres, de maravilhas, de curas que Deus tem operado através da vida daqueles que se dispõem a servi-lo. Quantas vezes a gente diz assim: olha, eu quero um milagre no meu casamento. Mas a gente se dispõe. Eu quero ver conversões dentro da minha família, mas a gente se dispõe. Dispõe-te. Dispõe-te. Deus tem uma grande obra sobre a face da terra. Sabe, pede para Deus assim, fala: Senhor, me dá sensibilidade de ver onde o Senhor está trabalhando, onde o Senhor está agindo, onde o Senhor está operando. E eu temo, queridos, eu temo num tempo como esse em que nós estamos vivendo, que as lutas que nós enfrentamos sejam distrações nas mãos do diabo, para nos demover do propósito de Deus, para nos arrancar a visão que Deus quer dar para nós a respeito daquilo que Ele está fazendo. Quantos entretenimentos nós temos? São muitos entretenimentos. Sabe, a palavra de Deus diz assim, ó: desperta-te, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Quantas vidas nós poderíamos ver salvas, mas a gente não se dispõe.
Quantas famílias nós poderíamos ver curadas, mas a gente não se dispõe. Quantos relacionamentos destruídos, mas a gente não se dispõe. Segundo, Deus nos convida a fazer parte dessa grande obra. Sabe, Deus aponta Sarepta para Elias e Deus convida Elias. Deus tinha um plano de libertação do seu povo do cativeiro do Egito. E Deus chama Moisés. Deus nos convida a se unir à obra que Ele está fazendo, amados. A gente precisa entender isso. Deus pode fazer tudo, o tempo todo, todas as coisas, quando Ele quer, da maneira que Ele quer, sem a intervenção de cada um de nós, mas aprove a Deus nos tornar participantes da sua obra. Então eu preciso entender que eu tenho uma vocação, eu tenho um chamado de Deus. Eu preciso entender que é mais do que participar de cultos, que é mais do que eu viver essa dinâmica de vida cristã que muitas vezes eu me sinto enfatuado. Deus te chama, querido. Deus te convida a fazer parte. Eu fico pensando quantas vezes se faz deste púlpito chamados. O que Deus precisa falar para você? Deus não tem plano para mim, pastor. E logo em seguida vem o pastor Wagner aqui à frente e fala: amados, nós estamos precisando de voluntários no ministério infantil. Como Deus não tem plano para você? Como Deus não tem projetos na tua vida? Deus vai sinalizar de maneira clara, esteja atento. Deus vai te convidar a se unir àquilo que Ele está fazendo, e é isso que é o gostoso. Sabe, e é isso que é bonito. Porque é possível que nós estejamos, e é possível que muitas pessoas estejam fazendo coisas para Deus e não estejam fazendo coisas com Deus. Não faz muito tempo, faz pouco tempo, eu me encontrei com um pastor que ele estava preocupado. Ele havia mudado da cidade dele para a cidade de São Paulo e estava preocupado e inquieto. Um pastor missionário. Porque queria fazer. Eu falei: meu irmão, acalma o teu coração. Você não precisa fazer coisas para Deus, ok? A palavra de Deus em momento algum está nos instruindo a isso. A palavra de Deus nos mostra que existe um Deus operando e atuando e fazendo a sua obra sobre a face da terra, mas um Deus que ao mesmo tempo Ele nos convida a se unir a Ele, a fazer aquilo que Ele está fazendo. E é aí, amados, que nós temos sucesso. E é aí que nós prosperamos naquilo que nós estamos fazendo, porque nós não estamos fazendo coisas para Deus, nós estamos fazendo coisas com Deus. Vocês sabem um dos segredos pelos quais essa igreja tem prosperado, essa igreja tem avançado? Deus tinha uma grande obra nesse bairro, na cidade de São Paulo, através da Igreja Batista Boas Novas. E continua com esses planos e projetos. E Deus, Ele convidou um homem chamado Wagner Vailate para estar à frente dessa igreja. O pastor, ele foi sensível ao convite de Deus, à voz de Deus.
É aquilo que Deus está fazendo, ele se uniu àquilo que Deus está fazendo, e ele continua percebendo aquilo que Deus está fazendo através da igreja, e a igreja vai avançando e a obra vai prosperando. Deixa eu falar para você, meu irmão, Deus te convida a se unir à obra que Ele está fazendo lá no seu trabalho. E quantas vezes a gente está orando para Deus, enfrentando dificuldades lá no trabalho, orando para Deus, dizendo: Senhor, me tira desse lugar, e Deus dizendo: eu tenho uma obra neste lugar e eu vou usar a tua vida. Quantas vezes a gente está pedindo para Deus: Senhor, não aguento tanta aflição nessa família, nesse casamento, a vontade que eu tenho é de sair deste lugar, sair desse ambiente. Deus está dizendo para você: olha, eu tenho uma obra na tua família, dentro da tua casa e o teu lugar, e eu te convido a ser participante da obra que eu tenho a fazer. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não creio que Deus, Ele está indiferente às lutas que nós enfrentamos. Sabe, amados, eu não creio que Deus está indiferente àquelas pessoas debaixo daquele viaduto ali, próximo ao Largo do Sacomã, que estão usando crack, sabe, que estão se prostituindo, que estão destruindo as suas próprias vidas. Eu não creio que existe um Deus indiferente à luta, à escravidão daquelas pessoas. Se você crê num Deus assim, esse Deus que você crê é muito cruel. Eu creio num Deus que deseja salvar, deseja libertar, deseja curar. Um Deus que deseja fazer milagres e maravilhas como Ele fez nessa família. Elias entendeu que havia um Deus fazendo a sua obra. Elias entendeu o chamado. Deus o convidou. E Deus continua nos convidando. Em terceiro e último lugar, dispõe-te, porque Deus é especialista em operar em meio às dificuldades. Irmãos, sabe o que é interessante? Interessante as nossas músicas, né? Muitas músicas evangélicas que temos ouvido nesse contexto de prosperidade. Nós falamos sobre milagres, nós desejamos milagres. Mas sabe o que é interessante? A gente rejeita as dificuldades. E parece que esse pensamento é incompatível. Porque como eu posso ver um milagre no meu casamento se eu não ver dificuldades? Como é que eu posso ver a cura na vida de uma pessoa se eu não contemplar a enfermidade? E Elias, ele é enviado para um lugar completamente hostil. Um lugar onde a fome assola. Um local onde há escassez. E você sabe que muitas vezes a gente não se dispõe diante de Deus, porque a gente começa a medir as dificuldades. A gente começa a ver a dimensão do problema. Aí a gente fala assim: aí eu não vou não. E sabe, amados, a gente se esquece que Deus Ele é especialista nisso. Deus é especialista em fazer milagres, em fazer maravilhas, e principalmente em meio às dificuldades da vida. Por isso mesmo, quando Deus te chamar, não olhe para as lutas, não olhe para a grandeza do problema, não olhe para as dificuldades que nós haveremos de enfrentar.
Se coloque nas mãos de Deus, e a exemplo de Elias e a exemplo da viúva de Sarepta, diz assim: olha, sobre a tua palavra eu vou obedecer. Irmãos, é palavra de Deus. Vocês se lembram de Pedro, que havia pescado, tentado pescar a noite toda, juntamente com os outros discípulos, e eles não haviam pegado nada. Todas aquelas partes que eles poderiam pescar, eles já haviam jogado as redes e nada apanhado. E Jesus falou assim: olha, lança as redes naquele local. Pedro chega para Jesus e diz assim: Senhor, nós já tentamos a noite toda, já tentamos todos os lugares, já usamos todas as estratégias, tem sido uma noite difícil, não dá nada. Mas sabe o que é interessante? Que Pedro diz assim: olha, sobre a tua palavra eu hei de lançar. Obediência, amados. E aí eu volto ao tema central desse texto: obediência. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem sabe a gente não tem visto milagres acontecer diante dos nossos olhos, porque nós não obedecemos a palavra. Quando Deus falar, obedeça, mesmo contra as circunstâncias, mesmo em dias desfavoráveis, mesmo quando você não vê esperança. Obedeça, 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 e você verá o milagre de Deus. Verá o milagre de Deus sobre o teu trabalho, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios, sobre a tua descendência, sobre o teu casamento, sobre os teus relacionamentos, sobre o teu ministério. Obedeça, obedeça, obedeça. E sabe o que é interessante? Que parece que a gente se esquece disso. Parece que a gente se esquece. Quando a gente olha os relatos dos milagres que encontramos na Bíblia, especialmente muitos no Novo Testamento, nos Evangelhos, a gente vê aquela pessoa obedecendo. Às vezes a gente diz assim: eu creio, eu tenho fé. Mas que fé é essa que não obedece? Que fé é essa que resiste à palavra de Deus? Sabe, amados, eu creio que Deus continuará a sua obra sobre a face da terra. Eu creio que o nosso Deus, Ele não parou. Ele continua trabalhando. Sabe, eu creio, e talvez eu seja repetitivo nessa conclusão. Sabe, eu creio num Deus que está restaurando casamentos. Eu creio num Deus que está libertando pessoas do fundo do poço, das drogas. Sabe, eu creio num Deus que num tempo como esse, Ele está tocando a vida de pessoas e salvando, a exemplo daqueles homens que estavam morrendo de câncer e que ouviram a voz de Jesus e que hoje estão na glória. Eu creio num Deus que não parou a sua obra e continuará a sua obra. Mas não somente isso, queridos. Eu creio num Deus que Ele nos convida a sermos participantes da sua obra. E eu creio num Deus que continua operando nos desertos da vida. Agora eu quero deixar uma pergunta para você. O que você está esperando? Sabe, querido, chega um momento da nossa vida que a gente precisa se levantar. Sabe, eu creio que Deus tem uma grande obra
com essa igreja. Não é à toa o templo do futuro, queridos. Não é à toa o terreno da Braskem. E sabe essa grande obra que Deus tem ainda na cidade de São Paulo, através da Igreja Batista Boas Novas? Passa por você. Passa por você. Passa por você. Passa por cada um de vocês. Sabe, amados, é tempo de deixar as distrações de lado. É tempo de abrir os olhos para aquilo que Deus está fazendo. É tempo de dizer como Elias. E Elias disse com o quê? Com a sua atitude ele foi. É tempo de dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida. Uma determinada ocasião, Moody, numa escola bíblica dominical, Dwight Lyman Moody, numa escola bíblica dominical, ele ouviu um professor dizer: o mundo está para ver o que Deus pode fazer através da vida de um homem que se coloca em suas mãos. E se você conhece a história de Moody, você vai ver que Deus revolucionou o meio que Moody estava inserido com a vida dele. Porque Moody disse assim para aquele professor: eu quero ser esse homem. Sabe, queridos, você está para ver o que Deus pode fazer através da sua vida nas mãos dele. Eu não posso encerrar com outro apelo senão dizer para você nessa noite, sabe, eu não quero que seja um apelo emocional, embora a palavra de Deus mexa com as nossas emoções. Mas se Deus falou o teu coração nessa noite, através da sua palavra, através da vida de Elias, através dessa viúva de Sarepta, se levante em nome de Jesus e diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida. Amém. Onde quer que o Senhor esteja trabalhando, eu quero trabalhar contigo. Usa a minha vida é tua. Irmãos, a gente precisa parar de viver para si mesmo e viver para Deus, porque é o nosso chamado. A gente fica preocupado com o nosso futuro. Sabe, será que Deus vai me chamar para missões e aqueles planos e projetos com aquela empresa que eu tenho? Mas é lá na empresa que você tem que Deus quer usar a tua vida. Fique tranquilo. Dispõe-te. Se coloque nas mãos de Deus. Diga para o Senhor: eu estou aqui, usa a minha vida no meu trabalho. Usa a minha vida dentro da minha casa. Usa a minha vida lá na minha comunidade, lá na minha vizinhança. Usa a minha vida, Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Pai amado, Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra, Deus, que edifica as nossas vidas, mas a tua palavra que sempre vem carregada de desafios. Obrigado, Senhor, pelo teu povo que se levantou nessa noite. Senhor, tu conheces o coração de cada um, Senhor Deus. Tu conheces a vida de cada um desses amados. Senhor, recebe a decisão que eles tomaram nessa noite, de se dispor diante do Senhor para a obra que o Senhor está realizando neste mundo. Eu não sei onde o Senhor irá usá-los, mas uma coisa eu sei, é que eles verão
a glória do Senhor. Eles verão milagres e maravilhas acontecendo, ó Deus. Eles verão o teu agir através da vida deles. Assim como o Senhor já tem usado a vida de tantos irmãos aqui da nossa igreja, Pai. Irmãos que decidiram viver para o Senhor. Irmãos que se dispuseram a te servir de todo o coração. Senhor Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Obrigado por aquilo que o Senhor há de fazer. Mas muito obrigado, Senhor, porque apesar daquilo que nós somos, o Senhor deseja usar as nossas vidas para louvor e para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor, pelas experiências que nós temos vivido e por muitas outras que ainda viveremos, Senhor, ainda presenciaremos. Senhor Deus, eu creio em milagres, eu creio em maravilhas. Eu creio que o nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Eu creio que Ele continua operando com poder sobre a face da terra, sobre a vida dos homens. E eu creio que Ele deseja usar as nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos dá essa certeza. A Tua palavra que diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, buscando um coração que deseja servi-lo. Nessa noite, ó Deus, nós estamos sinalizando para o Senhor. Aqui está um coração que deseja servi-lo, ó Deus. Derrama do Teu Espírito Santo, do Teu poder, Pai. Poder do Teu Espírito, pois nós já o temos. Poder do Teu Espírito sobre nós, para que nós possamos ver a Tua obra, ver aquilo que o Senhor está fazendo, entender o Teu chamado e nos unirmos, ó Deus, a essa obra maravilhosa do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor irá fazer. Recebe, Pai, a decisão do coração dos Teus filhos e os abençoa. Que eles possam, a exemplo de Elias, a exemplo da viúva de Sarepta, contemplar milagres e maravilhas que o Senhor continuará fazendo sobre a face da terra. É a oração que eu faço a Ti agradecido, e eu oro a Ti, em nome santo, bendito e precioso do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, amados. Recebam agora a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso maravilhoso Pai, que a graça abundante de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que as mais ricas consolações do Espírito Santo, do Deus Altíssimo, esteja sobre todo o seu povo aqui e espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém e amém. Deus abençoe, uma excelente semana, e que Deus use a sua vida em mais essa semana. Deus abençoe.